Rodrigo Ayub, who is an orthomolecular doctor. So he'll be sharing his scientific approach as well. Começando já pelo Rodrigo. O Rodrigo é um médico especializado em medicina ortomolecular. Vamos acreditar que aqui, entre os especialistas que estão a assistir, há alguém que não sabe o que é a medicina ortomolecular. Pode explicar-nos o que é isso? Então, eu gosto muito de usar esse termo ortomolecular por dois motivos. Primeiro, porque em homenagem ao meu pai. Meu pai foi um dos precursores da medicina ortomolecular no Brasil e o termo foi cunhado e utilizado muito por Linus Pauling, que foi um químico, o único homem da história da humanidade que tem 2 prêmios Nobel isoladamente. Ele ganhou em 58 de Química e o Prêmio Nobel da Paz em 62. Ele cunhou esse nome muito baseado na teoria dos radicais livres. E ortomolecular, né, teoricamente do grego, seria orto, correção, molecular a molécula, que basicamente é você ter uma abordagem, né, para promoção de saúde, prevenção de doenças, olhando para a unidade morfofuncional mais importante nossa, que é a célula. É você olhar o funcionamento celular. Aqui a gente vai falar muito de suplementação no desporto, né? Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente objetiva potencializar tudo que a célula pode fazer para nos dar mais energia, performance, massa muscular, etc. É uma visão microscópica, né, intracelular, de como a gente consegue fazer o funcionamento dessa máquina, né, que a gente desenvolveu ao longo de anos de evolução nesse planeta, na otimização da capacidade esportiva. Então, eu uso esse termo com o maior prazer, embora seja um termo que não é muito utilizado na medicina. Hoje se fala muito em medicina funcional, mas é um braço da medicina que não vê só a medicina alopática, né, não vê só o uso de medicamentos, mas sim a promoção de saúde com nutrientes, estilo de vidas e outras coisas. Então, na prática, isso quer dizer que as nossas células, né, a nossa individualidade bioquímica acaba por influenciar, e aqui entrando já na suplementação, as nossas necessidades de suplementação. Total. Isso, exatamente. É o que acontece. Isso hoje é uma abordagem que eu acredito que seja cada vez mais vista, né, do ponto de vista de suplementação em atletas, que é a individualidade de cada um, né? Nós somos, né, cada um, e temos características genéticas que vão determinar uma maior necessidade de, por exemplo, um suplemento. Hoje se fala muito nisso, chama-se polimorfismos genéticos. E esses testes hoje são muito acessíveis. Antigamente, esses testes genéticos eram muito caros, e desde do mapeamento, depois do projeto Genoma, né, e dos avanços da medicina tecnológica e molecular, hoje já se consegue fazer testes genéticos em que você consegue determinar os chamados polimorfismos genéticos. Não são mutações de genes, mas sim pequenas alterações da expressão desses genes, né, na formação de proteínas, e que fazem a cada pessoa ter algumas proteínas que são um pouquinho mais defeituosas. Eu costumo explicar assim, é como se fosse uma fábrica, né? Nós somos uma fábrica que temos vários funcionários. Alguns funcionários são mais preguiçosos que outros. Então, esses funcionários eles precisam de mais salário, melhor ergonomia, de repente, mais ordens do chefe. E todo mundo tem isso. Todo mundo aqui nessa sala tem milhares de polimorfismos, só que uns têm diferente de outros. Então, você consegue, com a genética, abordar exatamente onde você tem aquele polimorfismo e otimizar aquele gene, dando mais nutrientes que vão atuar, são os cofatores genéticos, né? Os cofatores enzimáticos, desculpa, os nutrientes mais específicos para aquele funcionário trabalhar melhor. Você sabendo o que o atleta precisa, né, você consegue individualizar a suplementação daquele atleta. Eu acho que isso do ponto de vista econômico, muito mais vantajoso, e do ponto de vista de resultados também, porque você vai estar dando para aquela pessoa o que ela realmente precisa. Uma suplementação exagerada, desnecessária num atleta, pode até ser prejudicial, né, e não ser a melhor abordagem, tanto econômica quanto do ponto de vista de saúde. Então, eu acho que a individualidade bioquímica é uma coisa que sempre deve ser vista quando a gente fala em suplementação. Rodrigo, que pilares é que devem ser alinhados para uma optimização da suplementação no futebol? Porque estamos no... Eu vou falar de uma forma geral, porque eu não sou médico de futebol, nem de atleta de alta performance. Só pegando aqui o que eles falaram, realmente, por exemplo, o Emiliano falou, essa coisa da internet ajudou muito. Tudo na vida é assim, ela ajudou muito, mas também atrapalha muito, né? A nutrição, a suplementação, ela é a nutrição numa cápsula, né? Então, é você otimizar a sua saúde, não só baseado na alimentação, mas também complementando, né? Suplementando com mais alguns nutrientes. Então, lembrar sempre disso. A alimentação está em primeiro lugar e depois vem a suplementação. Não é alterar as coisas, você dá pizza e batata frita para um atleta e depois dá uma creatina da vida. Até porque, o que acontece? Se você não tiver alinhado o estilo de vida,
Hoje já se sabe, né? Isso foi eu falei do projeto Genome, em 2003, e eu vou falar do projeto Microbioma Humano, que terminou mais ou menos em 2013, e que mostrou que a gente tem ali, no nosso ecossistema interno, no nosso intestino, bactérias que vão ajudar de uma forma imprescindível na nossa performance, nossa saúde, etc. Então, se, por exemplo, você tem uma microbiota intestinal completamente alterada, se você vai suplementar muitos dos nutrientes, não vão ser absorvidos, né? O que entra no nosso corpo não é o que entra pela boca, mas é sim o que é absorvido para dentro do nosso sangue e para as nossas células. Então, estilo de vida saudável é fundamental. Por exemplo, uma alimentação saudável. Você tem que ter uma alimentação certa para, se precisar suplementar, fazer da forma correta. Outros estilos de vida, né? Óbvio, qualidade do sono, né? É impossível você ter uma performance perfeita se você não tiver o seu ciclo circadiano alinhado. O atleta precisa muito do cortisol para, naquela fase aguda, né? O cortisol é um dos hormônios que mais vão ajudar a performance do atleta, mas a natureza quis assim, ela dividiu o nosso dia, né? O ciclo circadiano, que dura 24 horas, cerca de um dia circadiano, ele dividiu em 2 irmãozinhos, que recebem com a mesma quantidade de horas. Então, você tem mais ou menos de 6 da manhã até 6 da tarde a liberação do cortisol, de 6 da tarde até 6 da noite a liberação de melatonina. Quando você faz a melatonina, você faz um down regulation dos receptores de cortisol. É como se você limpasse os receptores de cortisol. Dormindo bem, no dia seguinte, o seu cortisol está na ação máxima. Se você dormir mal, você começa a criar um processo chamado resistência cortisólica, e aí você já não tem tanto efeito cortisol, que é o hormônio da luta ou fuga, que vai ajudar aquela pessoa naquela performance. Então, lembrar estilo de vida é fundamental, completamente alinhado com o que a Bárbara falou, né? Dormimos mal na Vila Olímpica, isso é um absurdo, né? Porque ela tinha que ter ali uma qualidade de sono excelente para ter a máxima performance. O que a gente fala aqui, né, que nem é minha área de atuação, porque eu sou médico, trabalho o anti-age, né, e a melhora da qualidade de vida das pessoas, mas eu não trabalho alta performance, não é a minha experiência pessoal. Mas quando a gente pensa nisso, é realmente a gente buscar, como eu falei, da individualidade bioquímica, ou seja, o que é o certo para aquela pessoa, o que é a suplementação certa. Isso é muito importante também saber, porque existe hoje, por causa da internet, né, a gente tem muita desinformação. E a desinformação não é a falta de informação, mas é a informação errada. É um excesso de informação com conflito de interesse. De muitas marcas, por exemplo, que falam que o seu suplemento é o melhor da vida, mas que não necessariamente é o que estudos duplos cegos, randomizados, ensaios clínicos mostram que você vai ter melhor performance daquela pessoa. Então, muitas vezes você pode fazer uma suplementação que não seja o ideal para aquela pessoa, quando não é a ideal, ou quando não é feita da forma certa, vai, como eu falei, ser prejudicial, né? Ele falou em fisiculturismo, ontem morreu um atleta de 36 anos, né, que era um ícone do fisiculturismo, que fazia provavelmente uma suplementação completamente errada, né, e morreu totalmente jovem, né, fazendo desporto, lembrando sempre que o desporto de alta competição é necessária a suplementação, porque ele está acima da nossa capacidade, né? É uma coisa que está... a alimentação hoje, além de não ser 100% nutritiva, né, como já foi há muito tempo atrás, hoje o solo está mais pobre e por outros muitos motivos, ali você tem um atleta que ele quer ir acima dos seus limites, né? Então, é muito importante você dar o suplemento certo, né? Como eu falei, para aquela pessoa certa. E para isso você precisa, né, ter um embasamento científico, e hoje a gente tem suplementos que são em evidência 1A de realmente melhorar a performance física e a performance atlética daquele atleta. E eu não sei se era essa pergunta, mas eu saí falando de outras coisas. Foi bom. Eu respondi essa pergunta? Era que pilares é que devem ser alinhados? Os pinhais, exatamente. Mas são todos, né? A qualidade do sono, a modulação do estresse, a alimentação saudável, fundamental, né? E para aquela atividade física ser otimizada, e né, a alimentação correta, fundamental. Lembrar que a suplementação, como o nome diz, ela suplementa, ela complementa uma alimentação correta. Se você ficar dando coisas erradas para o atleta, porque acha que ele tem que comer muito carboidrato, e você enche aquele atleta de açúcar. O açúcar, gente, ele é 50% frutose e 50% glicose. A glicose é utilizada pelas nossas células como fonte de energia de uma forma imediata. A frutose não, ela precisa de um metabolismo hepático para ser utilizada como fonte de energia. Então, ela dá trabalho para o fígado. Tanto que, se você encher muito o atleta de frutose, o que acontece? O fígado fala assim, não dou conta de tanta frutose que eu tenho que metabolizar. Eu vou guardar aqui uma parte para depois a gente utilizar. Então, ele faz um processo chamado neolipogênese, e ele guarda a frutose na forma de gordura para uma utilização
posterior de energia, né? Esse é um mecanismo de adaptação de quando a gente não tinha comida e aparecia muita fruta no verão e a gente tinha que guardar energia para o inverno. Então, a gente comia muita fruta e frutose e guardava energia que era para o inverno. Hoje, a gente não tem isso, tem abundância de comida e acaba que as pessoas podem ter uma desregulação metabólica com excesso de frutose. Então, tem que ter cuidado com o que dá como fonte de energia imediata para o atleta, porque tem muita coisa aí que eu vejo de suplementos que não tem o menor cabimento. Muitas pessoas acham que sono é perda de tempo, né? Isso eu vou dormir não, que a vida é muito curta, eu não vou passar um terço da minha vida dormindo. Pois é, os outros 2 terços vai passar mal, né? Doente, com problema, porque tem jeito. Infelizmente, são hábitos de vida que são inexoráveis, né? Impossível da gente retirar se quiser ter uma performance ótima, né? Então, eu tenho aqui o controlador de qualidade do sono também, que eu acho que é importante as pessoas terem noção de como é que está a qualidade do sono dela. Porque, muitas vezes, tomar um ansiolítico e dormir não quer dizer que você tenha um sono reparador, né? Claro. O atleta que faz muito desgaste, o mais importante, como o Emiliano falou, é a suplementação de reparação, né? É você conseguir reparar suas células para elas manterem a performance e você não chegar naquele estímulo hormético que você tem uma lesão, né? A lesão nada mais é do que você levou o seu corpo até um limite e ultrapassou ele, né? O ideal é você levar até um limite, né? Como dizia Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece. E aí esse limite faz você ficar muito melhor, né? Mas se passou esse limite, aí você gera uma lesão, então sua capacidade de reparação tem que ser otimizada se você faz um treino de alta performance. Ok, sim, senhor. Valeu o esforço. Hoje se fala muito nisso, né? Porque ela falou aí de passar fome e o jejum é uma das estratégias horméticas mais fantásticas que hoje são descritas, inclusive para atletas. Porque acontece, quando você coloca o seu corpo sob um estresse, geladinho é muito prazer, né? Ela está na zona de conforto e comodidade, mas quando você coloca o corpo sob estresse, aumenta a resiliência do seu corpo para qualquer outro estresse. Então, por isso que o jejum, deixando você naquele estado de fome, etc., você melhora a sua capacidade de resiliência a outros estresses. No caso dela, vai ser o estresse de lutas, né, de competição, etc. No empresário, é o estresse de lidar com uma grande equipe. Né? Numa pessoa que trabalha sob horários e turnos diferentes, é sobre lidar com um ciclo circadiano diferente. Então, isso são as técnicas horméticas que a gente sabe hoje que são os maiores pilares de longevidade e saúde e de performance, que é você gerar um estresse. Quando um atleta vai treinar em altas atitudes, ele está colocando o corpo sob hipóxia, né, baixa oxigenação. Quando ele vai treinar com oxigênio normal, ele está ali super atleta. Técnicas todas de hormese, passar fome foi bom para você, garanto. Obrigado. Chegámos ao fim do nosso tempo. Obrigado. Obrigado. Pena que o tempo é pouco.